outro ponto também, Léo, que não sei se você está acompanhando tanto, e que inclusive é uma temática que a gente pretende abordar muito aqui no programa do Mais Que Política, né? Em específico, você, já que nem sempre eu vou poder participar aqui, que é a questão do MST. Né? A gente está vendo acontecer ali na Câmara dos Deputados uma patifaria, né? Uma vergonha envolvendo ali os membros da própria comissão, tanto que você vê ali que os deputados bolsonaristas e a própria mesa ali, né, formada pelo Tenente Coronel Zuco, o Kim Kataguiri, que é vice-presidente, e o Ricardo Salles, que é o relator, eles nem prestam atenção nos depoimentos. Com frequência eu vejo ali eles mexendo no celular, conversando, atendendo ligação, eles não prestam atenção. E a gente tem visto com frequência nesses últimos dias revelados aí esquemas de grilagem de terra. Como é que você está acompanhando isso aí, Léo? Já que essa temática é uma temática que a gente pretende trabalhar muito aqui no Mais Que Política do Folha Democrata. Sim. É jogo de cartas marcadas. É jogo de cartas. A presidenta Gleisi foi a primeira que denunciou isso. E ela disse justamente isso que você está dizendo. Essas pessoas, elas, Kim Kataguiri, Ricardo Salles, eles já têm uma opinião formada. Nada o que for dito, não importa o grau de seriedade, de credibilidade, provas, nada disso importa. Eles já estão formados. E digo mais, o relatório final já está pronto, já está tudo pronto. Eles já se articularam, por isso que eles não prestam atenção, por isso que eles não estão abertos a ouvir opiniões divergentes, abertos a mudar de opinião, abertos a entender o que é o movimento, abertos a entender qual é o trabalho do movimento, porque simplesmente eles já têm uma opinião formada a respeito e vão prosseguir em relação a isso. Então, o papel da oposição lá não é falar ou convencê-los, porque isso a gente não vai. O papel da oposição é cumprir o seu papel de convencer e de mostrar para o público brasileiro, para o povo brasileiro, a farsa e o circo que foi instaurado com a CPI do MST, né? Que inclusive foi aberta por pessoas envolvidas em crimes ambientais sérios, como o próprio Ricardo Salles, que é um madeireiro envolvido em exportação, em comércio ilegal de madeira na região centro-oeste e norte. Você pega, inclusive, tem um empresário que financia, que é o CEO da principal empresa que financia a Frente Parlamentar da Agropecuária, que também está envolvido. Então, quer dizer, é uma coisa tenebrosa, é uma coisa criminosa, é uma coisa pavorosa, só que também não vai dar em nada. Eu preciso dizer isso a eles. Já teve outras CPIs do MST, já teve outras perseguições em cima do MST, e dessa vez quem está cometendo crime são esses parlamentares. Há invasões de propriedades, as senhoras e senhores extremamente humildes que são coagidos por essas pessoas. Inclusive, foi levada uma na CPI, na comissão, uma senhora que foi coagida de todas as formas possíveis a falar mal do MST e dos organizadores, e não falou absolutamente nada, porque não tem o que falar. Essas pessoas estão lá por livre e espontânea vontade. O movimento dos trabalhadores sem terra é simplesmente um movimento que luta pela terra, que luta pelo direito à terra, que luta pela Constituição Federal Brasileira, que garante o direito à terra, não só no seu artigo 5º, mas também existe a Lei das Terras, o Estatuto da Terra, que também garante o direito à função social da terra. E uma vez não existindo esse direito à função social, ela é simplesmente ocupada. Ela é simplesmente ocupada. Inclusive, o presidente Lula, essa semana, tratou, junto com o ministro Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, de criar um sistema que monitore terras ociosas a fim de distribuir essas terras, né? Eu achei isso perfeito. Inclusive, é um dos pontos que eu acredito que sanaria muito desse preconceito, desse estereótipo contra o MST, porque não haveria mais o conceito, entre aspas, de invasão e simplesmente de ocupação, que é o que essas pessoas fazem. Mas se de fato o governo instaurar esse procedimento, esse mapeamento e esse banco de dados de terras improdutivas e ociosas para poder distribuí-las, eu tenho certeza que vai ser bastante efetivo. Mas a CPI como um todo não passa de um teatro com fins eleitoreiros e que promova esses que ali estão.
não só essa CPI, mas todos os demais, eles só estão lá por conta disso, para causar, para colocar peruca, para gritar, para falar, para tentar dar lapada em ministro e falham miseravelmente, mas esse é o intuito deles, com o intuito de ganhar voto e de agitar a base de imbecis deles. Porque se você vê, eles pegam, fazem um corte da parte em que eles foram menos pior, aí eles impulsionam, agitam a turminha deles, e essa finalidade, e nessa o Brasil vai ficando nessa. Porque oposição é algo natural em qualquer democracia do mundo. Mas nós não temos uma oposição, nós temos uma quadrilha, uma organização criminosa disfarçada de oposição que atua de forma criminosa, de forma infantil e, infelizmente, enfraquece, empobrece o debate público.